A CBF mudou o regulamento da Série A para 2026, você vai entender nesse vídeo, e também lançou a tabela. Então vamos ver contra quem seu time estreia, vamos ver também quem ele termina o Campeonato Brasileiro, a reta final de cada time, que é muito importante agora, hein? Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha. Seja bem-vindo ao Torcedorismo, canal dedicado ao futebol brasileiro, aqui a gente fala sobre futebol todos os dias, você fica super antenado sobre todas as divisões. Não deixa de se inscrever, estamos com quase 110 mil inscritos. Sua inscrição é muito importante, sua curtida também. E a CBF divulgou um novo regulamento para a temporada 2026. Mudou o regulamento e a mudança é drástica, tá? Na minha opinião, uma mudança drástica, tá? Vai ter uma vaga na Libertadores a menos na temporada 2026. Exatamente. O que aconteceu? O Campeonato Brasileiro perdeu uma vaga de pré-Libertadores, que agora essa vaga de pré-Libertadores vai para o vice-campeão da Copa do Brasil. Então o vice-campeão da Copa do Brasil vai para pré-Libertadores, não mais o sexto colocado. Então agora teremos o seguinte, ó, novo regulamento já. G4 continua igual, os 4 primeiros colocados vão para a fase de grupos da Libertadores, o 5º colocado vai para pré-Libertadores e o 6º, meu irmão, Sul-Americana. Então subiu bastante a barra do Campeonato Brasileiro. Nessa temporada, por exemplo, o Fluminense terminou na 5ª colocação, iria para pré-Libertadores, Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras para Libertadores na fase de grupos, e o Botafogo, que pegou a pré-Libertadores, não iria para Sul-Americana. Tudo bem que nessa temporada houve ali a sétima vaga, né? Então o Botafogo ainda iria para pré-Libertadores. E o Bahia também. Mas só por conta do Flamengo ter sido campeão aí da Copa Libertadores, né? Então agora vamos falar sobre... Tá tendo uma obra aqui, não sei se vocês estão ouvindo esse áudio. Se tiver, peço desculpas, tá? Mas o cara aqui trouxe aí uma serra sinistra. Mas vamos falar sobre a tabela que foi divulgada da Série A do ano que vem. Então é o seguinte, me informa aqui embaixo já para qual time você torce no comentário, porque eu quero saber o que você achou da estreia do seu time. Aqui tá o que eu falei, ó. Primeiro lugar, segundo, terceiro e quarto vão para a fase de grupos e o 5º vai para pré-Libertadores. O início do Campeonato Brasileiro vai ser no dia 28 de janeiro. Meu irmão, praticamente daqui a 40 dias, daqui a um mês quase. Então já vai começar daqui a um mês. Então a tabela é a seguinte, primeira rodada, contra quem o seu time vai estrear. Fluminense e Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, Flamengo estreando fora de casa, Corinthians e Bahia, Mirassol e Vasco, Atlético Mineiro e Palmeiras, Inter e Atlético Paranaense, Atlético estreando ali fora de casa, o Curitiba enfrenta o Bragantino na estreia e o Remo visita o Vitória recebe o Remo, a Chape recebe o Santos. Então os times que subiram, ó, Remo visita o Vitória, Chape recebe o Santos, Atlético visita o Inter e o Coxa recebe o Bragantino. São os jogos de estreia, tá? Vou te falar, cara, quem pegou o jogo mais difícil na estreia, aqui é difícil a gente falar sobre isso porque os times ainda vão mudar muito, né? Mas acredito que, cara, a vida do Palmeiras não tá fácil, né? Enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa ali talvez tenha sido pior, né? Pior confronto ali. Quem se lascou mais na estreia foi o Palmeiras, talvez. Cruzeiro também, de pegar o Botafogo no Rio de Janeiro não é fácil, tá? Na segunda rodada, o Flamengo já pega o Inter, o Vasco, a Chape, o Santos já tem clássico contra o São Paulo, Palmeiras e Vitória, Bragantino e Atlético, Cruzeiro e Curitiba, Grêmio e Botafogo, Atlético, Corinthians, Bahia e Fluminense, Remo e Mirassol. Cara, o Remo pega o Vitória e o Mirassol. Já são 2 confrontos muito importantes, tá? Pensando em permanência, já são 2 confrontos muito importantes. Ah, mas o Mirassol foi G4, Diogo. Cara, o Mirassol pra mim, ano que vem, entra pensando em permanência. Na terceira rodada já temos clássico carioca, Fluminense e Botafogo. E aí Vasco e Bahia, São Paulo e Grêmio, Corinthians e Bragantino, Mirassol e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Remo, Inter e Palmeiras. Cara, a tabela do Palmeiras não tá moleza não, hein? Pega Vitória, Inter, Galo, Atlético Paranaense, Santos, Vitória, Flamengo, Chape e Coxa, tá? O Coxa pega quem na segunda rodada? Pega o Cruzeiro, jogo bem difícil, porque o Coxa estreia com o Bragantino e na terceira rodada o Coxa pega a Chape, né? Então dá pra fazer alguns pontos logo de início. Cara, então, o que importa mais, na minha opinião, tá?
o início é bem importante, então falei das 3 primeiras rodadas. Depois, você dar uma olhada na tabela, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você olhar essa tabela inteira, se você quiser. Mas eu não vou ficar o vídeo inteiro vendo aqui, eu vou ver as últimas 5 rodadas, tá? Que para mim são muito importantes para definir título, Libertadores e permanência, né? Então vamos ver quem pegou a reta final mais fácil. Vamos ver aqui, ó. As últimas 5 rodadas, ó. 8ª, 7ª, 6ª, 5ª e a 4ª. As últimas 5 rodadas. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Na 34ª, o Remo recebe o Botafogo, o Flamengo recebe o Grêmio, o Botafogo pega o Galo, São Paulo tem um clássico com o Corinthians. Tá errado isso aqui, né? Porque o Remo joga 2 vezes na 34ª rodada? O que é isso? Ele enfrenta o Palmeiras fora de casa ou ele enfrenta o Botafogo em casa? Tá errado, né? Provavelmente esse Remo e Botafogo aqui, ele deve ser dessa 33ª rodada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse Remo e Botafogo é daqui de cima, da 33ª rodada. Então esquece isso aqui. Na 34ª vai ser Flamengo e Grêmio, Botafogo e Atlético, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Remo, Bragantino e Santos, Cruzeiro e Bahia, Inter e Coxa, Atlético e Vasco, Vitória e Fluminense, Chape e Mirassol. Bom, quem se lascou mais aqui, teoricamente, foi o Remo, né? Pegando o Palmeiras nessa 34ª rodada. Depois o Flamengo pega o Furacão, Vasco e Inter, São Paulo e Fluminense. Fluminense com 2 seguidas fora de casa. Corinthians e Botafogo, Mirassol e Galo, Cruzeiro e Palmeiras, Grêmio e Bahia, Coritiba e Santos, Vitória e Bragantino, Remo e Chape. Fluminense e Mirassol, Botafogo e São Paulo, Santos e Grêmio, Palmeiras e Flamengo. A CBF faz de propósito, né? A CBF obviamente fez isso aqui de propósito. Botou um Palmeiras e Flamengo faltando 3 rodadas pra ver se é a final do campeonato. A CBF sempre tenta, né? Botar a final do Campeonato Brasileiro. Então, tentou mais uma vez. Botou Palmeiras e Flamengo em São Paulo na 36ª rodada. Bragantino e Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians, Inter e Vitória, Furacão e Remo. Cara, a tabela do Remo tá chata na reta final, hein? Bahia e Coxa, Chape e Cruzeiro. Depois a gente vai analisar individualmente cada um, tá? Fluminense e Cruzeiro, Botafogo e Bahia, São Paulo e Remo. Meu Deus, o Remo tá lascado demais. Corinthians e Grêmio, Mirassol e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Vasco, Inter e Bragantino, Coxa e Flamengo, Vitória e Santos, Chape e Palmeiras. A Chape tá lascada também, tá? Última rodada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que tá com 8 rodadas só aqui, cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não sei por que tá só com 8 rodadas aqui na 38ª. Mas vamos lá. Flamengo e Chape, Vasco e Vitória, Santos e Botafogo, Palmeiras e Coxa, Bragantino e Fluminense, Inter e Cruzeiro, Grêmio, Mirassol, Atlético e São Paulo. Deixa eu ver aqui, ó. Tabela CBF 2026. 2026. Vamos ver aqui, ó. CBF divulga tabela. CBF divulga regulamento específico. Confira a tabela básica em anexo. Vamos ver aqui, ó. Tabela básica Série A 2026. Vamos ver. E aqui vai melhor, né? Que aquele do Globoesporte.com, meu camarada. Vamos ver. 38ª rodada. Agora sim tá completo, ó. Tá vendo, ó? Vamos ver se aquela dedução da 34ª tava certa. Botafogo e Atlético, ó. 35ª vai ser Remo e Chape mesmo, tá vendo? Tava certo lá, então. Remo e Chape. A última rodada vai ser Flamengo e Chape. Vou até aumentar isso aqui pra você. Pronto. Tá bom assim. Flamengo e Chape, Vasco e Vitória, Santos e Botafogo, Palmeiras e Curitiba, Bragantino e Fluminense, Cruzeiro e Inter, Grêmio e Mirassol, Furacão e São Paulo, Bahia e Galo, Remo e Corinthians. Cara, já falo pra vocês que a tabela final do Remo tá muito difícil. Já é o clube com a tabela mais difícil, tá? Não nem olhar todas. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha isso, ó. O Remo pega Palmeiras fora de casa. Depois, o Remo enfrenta a Chapecoense, ok. Depois, o Remo enfrenta o Atlético Paranaense na Arena. Então, ó, Palmeiras e Atlético fora. Depois, o Remo enfrenta o São Paulo no Morumbi. São 3 jogos fora de casa contra Palmeiras, Atlético e São Paulo. E na última rodada fecha contra o Corinthians em casa. Então, assim, teoricamente, o único jogo mais tranquilo é a Chapecoense em casa, né? Que é obrigação vencer.
Então a reta final do Remo, o Remo precisa fazer gordura antes, tá? Se a reta final do Remo tá difícil, quer dizer que a reta inicial tá fácil também. Agora, complicada a reta final do Remo, tá? Complicada. Já é o time com a reta final mais difícil, na minha opinião. O time com a reta final mais fácil. Vamos ver aqui, ó. Botafogo pega o Galo, então já não posso falar que é fácil. Cruzeiro pega o Bahia em casa. O Bahia em casa não tem sido muito difícil, né? Então vamos analisar aqui, ó. O Cruzeiro... o Atlético Paranaense pega o Vasco em casa. O Fluminense pega o Vitória fora. Então vamos monitorar Fluminense, Atlético Paranaense. Palmeiras pega o Remo também. Então, ó, vamos monitorar Palmeiras, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Fluminense. Tá, então vamos lá. Palmeiras pegou, primeiro Palmeiras pega o Remo, depois pega o Cruzeiro em BH, difícil, Flamengo em casa, então esquece. A tabela do Palmeiras já não é a mais fácil. O Palmeiras tá difícil, tá? Depois o Palmeiras fecha contra quem? Chapecoense fora e Coritiba em casa. As últimas 2 rodadas são mais acessíveis pro Palmeiras, mas esse Cruzeiro e Flamengo aqui na meiuca dificulta um pouco, né, a situação. O Fluminense, o Cruzeiro, vamos lá, pega o Bahia, depois o Cruzeiro pega o Palmeiras, então é difícil. Depois o Cruzeiro pega a Chape fora, então já é uma tabela acessível. Depois o Cruzeiro vai enfrentar... Cadê o Cruzeiro aqui? Nem eu achei ainda o Cruzeiro, mano. Flamengo, Atlético, Galo. Cruzeiro pega o Fluminense no Rio, chata a tabela, e depois o Inter. A tabela do Cruzeiro não é a mais fácil, com toda certeza. Vamos ver então a situação do Atlético Paranaense. Pega o Vasco, depois o Furacão. Cadê o Atlético aqui? O Atlético pega o Flamengo no Rio, depois o Furacão pega o Remo, depois o Furacão vai enfrentar o Mirassol fora e o São Paulo em casa. Tabela média. A tabela final do Atlético Paranaense tá média. Tabela do Fluminense. Pega o Vitória fora de casa. Depois o Fluminense pega o São Paulo fora de casa. O Mirassol em casa. O Cruzeiro em casa. E fecha contra o Bragantino. A tabela do Fluminense tá fácil, tá? Na reta final, a tabela do Fluminense tá mais fácil. Então acho que desses que eu vi, a tabela é mais fácil. Vamos ver a tabela do Coxa, pra gente dar uma olhada na tabela do Coritiba também aqui na reta final. Pega o Inter fora, chato. Pega o Santos em casa, ok. Depois o Coritiba vai enfrentar o Bahia fora, bem difícil. Depois o Flamengo em casa e o Coxa fecha contra... Nossa, a tabela do Coxa tá tão difícil quanto a do Remo, tá? Olha essa tabela final do Coritiba. Tá muito difícil também. Tá muito difícil a tabela final do Coritiba, meu camarada. A do Flamengo, ele pega o Grêmio, pega o Atlético Paranaense em casa, 2 em casa. Depois visita o Palmeiras. Depois o Flamengo visita o Coxa. E por último... a tabela do Flamengo tá muito fácil também. O único jogo difícil é contra o Palmeiras ali, né? O dificílimo. Pô, o Flamengo fecha contra a Chape. Fora de casa, ele visita o Coritiba, um jogo chato. Depois... o Flamengo tem ali o Palmeiras, esse é um jogo dificílimo, mas tem 2 jogos em casa contra Atlético e Grêmio. Então assim, cara, a tabela final do Flamengo é impressionante, né, cara? Cara, não vou falar que é a mais fácil que a do Fluminense, eu acho que tá mais fácil que a do Flamengo, mas o Flamengo também tá com uma tabela bem tranquila nessa reta final, meu camarada. E aí, o que você achou dessa tabela? Quem você achou que se lascou mais nessa reta final aí de campeonato? Quem você acha que começa com a tabela mais fácil? Se inscreve aqui no canal. O link dessa tabela eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Vou deixar o link da CBF para você dar uma olhada na tabela completa. Se inscreve, deixa sua curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou.